Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje, que é um dos últimos vídeos do canal aqui de 2020, eu quero apresentar a vocês o nosso projeto de leitura, o nosso compromisso com 12 livros políticos para 2021. Mas antes, avisos paroquiais de sempre. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino para receber as notificações, deixa o seu like, comente, compartilhe, espalhe o vídeo para que o Livros e etc. cresça cada vez mais aqui no YouTube. Só lembrando a todos os novos inscritos e a você que já é antigo aqui no canal, nós temos vídeo aqui toda semana. Quarta, uma tag literária onde eu gravo junto com a minha esposa. Sábado, uma aula livre sobre algum livro, sobre alguma leitura política. E no domingo, resenhas literárias sobre romances. Então temos aqui conteúdo de quarta, sábado e domingo. Mas antes de adentrarmos no assunto principal desse vídeo, que é onde eu irei apresentar as 12 leituras políticas para 2021, eu preciso fazer aqui uma espécie de retrospectiva do ano de 2020, se vocês me permitem. E para minha surpresa, grata surpresa, afinal de contas, desde quando eu iniciei aqui esse humilde espaço literário aqui no YouTube, eu confesso que eu tenho tido alguns problemas com essas listas de leitura, com esses compromissos literários. Todavia, em 2020 eu me comprometi ali a ler 12 livros políticos e resenhar para vocês aqui. E todos foram lidos e resenhados. Todavia, nem todos estão presentes aqui no canal, porque alguns foram lidos e resenhados de maneira exclusiva lá para o meu curso de Introdução ao Liberalismo, que eu lancei por volta do mês de abril, maio, e que eu divulguei aqui no canal, inclusive. Alguns inscritos se inscreveram, adquiriram o curso e tiveram a oportunidade de assistir às aulas. Rapidamente aqui uma retrospectiva. Segundo tratado sobre o governo civil, está resenhado aqui no canal para todos vocês. A lei do Frederic Bastiat está resenhado, foi resenhado e teve uma aula própria para esse livro lá no meu curso de Introdução ao Liberalismo, que só lembrando, as vagas estão encerradas. Provavelmente no próximo ano, ou seja, em 2021, eu abro novas turmas e avisarei por aqui pelo Livros e etc. Sobre a liberdade, John Stuart Mill também está presente lá no curso. Teoria dos Sentimentos Morais, resenhei, está aqui no canal. Riqueza das Nações, também está disponível aqui mesmo no Livros e etc. Anatomia do Estado, do Murray Rothbard, está lá no curso do Liberalismo. Liberalismo, do Ludwig von Mises, também está lá no curso. O Caminho da Servidão, do Friedrich August Hayek, também foi resenhado lá no curso de Introdução ao Liberalismo. As 6 lições do Mises, está presente aqui na plataforma, inclusive são 6 vídeos, então mais de 1 hora de conteúdo a respeito desse livro fantástico, Ludwig von Mises. O que deve ser feito, do Hans Hermann Hoppe, esse também foi para o curso de Introdução ao Liberalismo. E o último livro, 10 lições fundamentais de economia austríaca, do professor Ubiratan Jorge Iorio. Eu coloquei uma das lições, são 10 lições, eu coloquei uma das lições aqui mesmo, no Livros e etc. Assim sendo, todos os 12 livros que eu me comprometi a ler no ano de 2020 foram lidos. Alguns estão resenhados e presentes aqui no Livros e etc. Convido vocês a olharem aqui mesmo na descrição desse vídeo, eu vou colocar todos eles linkados. E alguns, infelizmente, felizmente, estão disponíveis apenas aquelas pessoas, aqueles alunos do curso de Introdução ao Liberalismo. Só lembrando a todos os interessados em adquirir, em fazer parte da nova turma, em 2021, esse ano mesmo, eu já divulgarei a vocês as novas turmas, a abertura de novas turmas. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. São 12 livros escolhidos aqui. E só lembrando, quem já acompanha o canal há um tempo, percebeu uma certa mudança de tonalidade no canal na resenha desses livros políticos. Eu costumava ler esses livros e trazer análises ou resumos sobre a minha impressão de leitura com esses livros em vídeos curtos, 5, 10, 15 minutos. Todavia, eu sempre me senti incomodado e as críticas, de certa forma, que alguns inscritos ou que algumas pessoas, enfim, que não gostam do trabalho que é feito aqui, faziam a respeito dessas minhas resenhas de leituras políticas, por justamente ser humanamente impossível resenhar um livro político em tão pouco tempo. Por exemplo, o vídeo mais visto aqui no canal é uma resenha do livro do Manifesto do Partido Comunista, de um pouco mais de 10 minutos. Assim sendo, esse ano de 2021 faremos diferente. Todos esses livros políticos serão resenhados de uma forma mais elaborada, serão resenhados através de uma aula livre de 30, 40, 50, 1 hora, não importa o tempo, para que justamente eu possa transmitir a vocês todo o conteúdo presente nesses livros. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos apresentar aqui os 12 livros, só lembrando, todos eles estarão aqui na descrição, caso vocês queiram adquirir e acompanhar mensalmente as aulas a respeito desses livros. Então, sem mais delongas, feito todo esse preâmbulo, vamos ao que interessa, ao tema principal desse vídeo. Quero apresentar a vocês os 12 livros políticos para 2021.
2021. Mas é válido lembrar que todos esses livros serão resenhados não com vídeos curtos. Quero deixar isso aqui mais uma vez afirmado e compromissado com vocês. Serão aulas livres que irão ao ar todo sábado aqui. Aí os vídeos podem durar 10, 15, 20, 30, 50, 1 hora, não importa. O que eu quero é resumir as ideias principais de cada um desses livros políticos para todos vocês. Bom, começando janeiro, esses livros que eu vou apresentar a vocês não necessariamente estão na ordem que eles serão apresentados e que as aulas serão disponibilizadas a vocês aqui no Livros e etc. Todavia, no mês de janeiro eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e os meus seguidores nesse momento estão escolhendo qual vai ser o primeiro livro. Inclusive, recomendo, se você não me acompanha nas redes sociais, vou deixar aqui na descrição tanto o meu Instagram quanto o Instagram da primeira dama, da minha esposa, de Isabel Lisboa, para que vocês nos acompanhem nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde nós somos mais ativos e onde nós compartilhamos os bastidores aqui do Livros e etc. e dessa nossa caminhada intelectual. Então, os meus seguidores irão escolher lá, numa enquete que eu divulguei alguns dias atrás, entre esses dois livros aqui, um livro do Hans Hermann Hoppe, Uma Breve História do Homem, né, Progresso e Declínio, e esse livro aqui do Franz Carsten e do Carol Beckman, chamado Além da Democracia. Nesse livro aqui, os dois autores vão questionar a respeito da superestimada que nós temos, da supervalorização do regime democrático. E aqui nesse livro, o Hans Hermann Hoppe vai fazer uma breve história, como diz o próprio título, acerca do progresso da humanidade e sobre o seu declínio por conta de algumas decisões erráticas feitas por lideranças e feitas, inclusive, pelas pessoas, pelos indivíduos. Não dando continuidade, não posso deixar de fora dessa lista, desse compromisso literário político para 2021, o livro do Nicolau Maquiavel chamado O Príncipe. Confesso a vocês que eu não sou muito fã da persona do Nicolau Maquiavel, todavia, porém, sobretudo, o livro O Príncipe é certamente uma das leituras políticas mais importantes. Eu não posso refutar de forma alguma, mesmo não concordando com os ideais do próprio autor, compartilhar com vocês reflexões e a minha impressão acerca desse livro do Nicolau Maquiavel, O Príncipe, que apenas a critério de curiosidade foi escrito em dedicação para exatamente um príncipe da família dos Borgias, que era um filho bastardo do Papa Borgia. Inclusive tem uma série muito boa que conta essa história dos bastidores da família dos de Borgias. Eu vou deixar aqui na descrição o link da série para quem deseja assistir e conhecer um pouco mais desse bastidor da história da Igreja Católica com esse Papa Borgias, e o próprio Nicolau Maquiavel aparece na série, inclusive, dando dicas ao filho bastardo do Papa, por assim dizer. Bom, um outro livro, claro, que não pode faltar de forma alguma, e eu quero compartilhar com vocês a minha impressão e as minhas reflexões acerca dessa leitura política, é um livro do Adam Smith, chamado A Mão Invisível. Mas é válido pontuar que aqui não é bem um livro. A Mão Invisível é uma teoria apresentada pelo Adam Smith dentro do seu magna opus da economia chamado A Riqueza das Nações. O que a Penguin Company fez? Pegou um pedaço desse livro, A Teoria da Riqueza das Nações, que é certamente o livro mais importante da ciência econômica, inclusive é considerado um dos livros fundadores da ciência econômica moderna, como nós conhecemos, e A Mão Invisível vai falar, em outras palavras, de maneira muito resumida, acerca da teoria econômica proposta pelo Adam Smith, de que numa sociedade saudável economicamente falando, um Estado não intervém na economia, uma espécie de mão invisível vai comandando e ditando os rumos da economia daquela determinada nação, daquele determinado território. É claro que é muito além disso, mas eu vou conversar com vocês sobre esse livro do Adam Smith, esse ano de 2021. Um outro livro que não pode faltar nesse ano de 2021, que eu quero também me comprometer, não apenas a ler e compartilhar com vocês, é um livro do Thomas More chamado Utopia. Para quem não conhece, o Thomas More é um santo da Igreja Católica, foi martirizado e por isso ele se tornou santo. Inclusive ele é padrinho dos políticos. E por que esse livro é um dos mais importantes? Porque é justamente o Thomas More, com esse livro chamado Utopia, que vai inaugurar o gênero utópico. Para quem lembra, para quem não sabe, fica aqui o esclarecimento, utopia vem do grego tops quer dizer lugar, e o é o prefixo grego para não, ou seja, um não lugar. É, de certa forma, um livro onde o próprio Thomas More compartilha conosco uma ilha fictícia onde ele, segundo a ótica aqui do próprio Thomas More, como seria uma sociedade benemérita e benéfica para todos os seus cidadãos. Livro esse importantíssimo, inclusive, que serviu como farol intelectual e político para o próprio Karl Marx desenvolver sua teoria do comunismo e do marxismo. Então, estou muito ansioso para compartilhar com vocês a minha reflexão acerca desse livro do Thomas More chamado Utopia. Além disso, é óbvio, não posso deixar de compartilhar com vocês esse que é certamente, pelo menos para mim, um dos meus autores preferidos da economia e o seu livro
O Livre Mercado e Seus Inimigos, do Ludwig von Mises. Quem já é inscrito do canal aqui há algum tempo sabe o quanto eu sou fã, o quanto eu sou muito me agradam as ideias de liberdade, a ideia do liberalismo econômico e do próprio Ludwig von Mises. Já tem alguns vídeos, inclusive, aqui no canal desse mesmo autor. E, nesse ano de 2021, vamos conversar sobre esse livro seu, chamado O Livre Mercado e Seus Inimigos. Dando continuidade, um livro que foi um presente do meu querido aluno Leonardo Monteiro, que foi um dos meus alunos lá no curso de Introdução ao Liberalismo, que eu lancei em abril, janeiro, fevereiro, março, abril, março, por volta dessa data. Compartilhei com vocês aqui, inclusive, no Livros e etc. E ele me presenteou com alguns livros, para ser sincero, 3 livros, entre eles esse livro do Bolivar Lamounier, chamado Liberais e Antiliberais, a luta ideológica do nosso tempo. Confesso que eu não sei mais nada a não ser o título desse livro e confesso que tão logo eu concluo a leitura desse livro, eu vou compartilhar com vocês as minhas impressões e reflexões acerca do mesmo. Um outro livro, dando continuidade aqui, estamos caminhando já para mais da metade aqui desses 12 livros políticos para 2021. Esse livro foi uma recomendação de uma amiga minha, e eu tenho um certo apreço pela opinião literária e pela visão política dessa mesma pessoa, e ela me compartilhou, ela me recomendou esse livro aqui, Os Axiomas de Zurique, Os Conselhos dos Banqueiros Suíços para Orientar Seus Investimentos, de um autor chamado Max Gunther. Só isso, não sei mais nada sobre esse livro, mas, como eu disse a vocês alguns segundos atrás, por confiar muito no gosto literário e político dessa minha amiga, adquiri tão breve esse livro e confesso que não vejo a hora de poder compartilhar com vocês as minhas reflexões. Continuando, também uma outra recomendação de um amigo meu. Esse aqui foi uma recomendação de um amigo meu, de um professor de sociologia chamado Ashley Trindade. Um abraço, Ashley, se você estiver vendo esse vídeo. Um livro de um autor chamado Richard M. Weaver, As Ideias Têm Consequências. Não sei vocês, mas eu sou inclusive apaixonado por essa capa aqui. Não sei se vocês conseguem visualizar, né? Você tem um cego, você tem um mudo, você tem um aleijado, é uma capa fantástica e um livro que vai falar justamente sobre como as ideias que nós temos, que nós divulgamos, que nós espalhamos, elas têm consequências e muitas pessoas apenas ignoram isso. Também, na verdade, eu até estou soando um pouco repetitivo, estou ansioso para ler todos esses livros. Alguns eu já li, alguns eu já folheei, mas eu ainda não fiz uma resenha séria e profunda, como é justamente a pretensão nesse ano 2021, compartilhar com vocês não apenas um vídeo de 10 minutos, mas uma aula sobre esses livros políticos. E As Ideias Têm Consequências está nessa lista aqui de 2021. Caminhando, faltam 3 livros. Um livro do pessoal do Clube do Ludovico, clube esse que eu sou assinante desde a sua primeira edição, já falei sobre eles aqui, tem um vídeo aqui no canal onde eu apresento o Clube do Ludovico, e há uns 2, 3 meses atrás chegou até minhas mãos esse livro da Ayn Rand. Quem acompanha também o Livros, etc. há um tempo, sabe o quanto eu sou apaixonado, o quanto eu sou fã dos escritos da filósofa bielorrussa, que depois se naturalizou norte-americana, Ayn Rand. Esse é um livro, A Virtude do Egoísmo, que ficou durante décadas fora do catálogo aqui do Brasil, e o pessoal do Clube do Ludovico resgatou em uma nova edição, em uma nova tradução, e eu quero compartilhar com vocês os ensinamentos da Ayn Rand, uma das filósofas que eu mais gosto do pensamento, apesar de discordar dela em algumas medidas, afinal de contas, eu acho que não devemos ser cegos para nenhum pensador. Mesmo a Ayn Rand, que é uma autora que eu gosto muito. E o livro, por si só, tem um título um tanto quanto questionador, né? A Virtude do Egoísmo. Como é que o egoísmo pode ser uma virtude? Bom, convido vocês a assistirem a minha aula mais à frente e talvez nós saberemos o que é que ela quer dizer com essa tal da virtude do egoísmo. Penúltimo livro, também do pessoal do Clube do Ludovico, esse livro fantástico. Esse aqui, inclusive, foi a primeira edição que eles enviaram aqui para casa. Quer dizer, que enviaram não, foi aqueles recebidos pagos, né? Extratos das obras políticas e econômicas do Edmund Burke. Esse livro aqui chegou até nós já na época do Império, Brasil Império, pelo José da Silva Lisboa, também conhecido como Visconde de Cairu. Também são, como o próprio título já diz, já deixa muito claro, são alguns pedaços, alguns extratos das obras políticas e econômicas do Edmund Burke, que é considerado o pai do conservadorismo moderno, tal como nós conhecemos hoje, e deixou uma grandíssima contribuição para a política na época da Revolução Francesa. Afinal de contas, o Edmund Burke ele é contemporâneo da Revolução Francesa, e já naquela época, no próprio afã da Revolução Francesa, ele percebeu o dano que poderia advir daquela Revolução Francesa, que prometia liberdade, igualdade e fraternidade, e acabou entregando miséria, morte, assassinato, matando mais pessoas do que o reinado que eles mesmos diziam que estavam combatendo. Bom, mas
deixar para falar sobre isso mais adiante na aula sobre esse livro também. Mais uma vez, tem que elogiar aqui o trabalho e o esmero do pessoal do Clube do Ludovico. E para encerrar, por último e não menos importante, um livro do Ben Shapiro, chamado, esse aqui é um dos últimos livros, inclusive, dele, chamado O Lado Certo da História, Como a Razão e o Propósito Moral tornaram o Ocidente grande. O Ben Shapiro é um dos grandes pensadores conservadores americanos e tem feito um trabalho fundamental em divulgar as ideias contra o marxismo, contra a revolução cultural, contra a esquerda. Adquiri esse livro nas últimas compras da Black Friday junto com a minha esposa, nós escolhemos alguns livros e não vejo a hora, também mais uma vez, de compartilhar com vocês a minha impressão acerca desse livro do Ben Shapiro, um autor que eu gosto muito dele, sou fã, inclusive do seu pensamento, a forma como ele escreve é uma forma muito didática e faz com que nós reflitamos acerca de grandes questões da humanidade. Bom, pessoal, então é isso. 12 livros ao total. Só lembrando, todos esses livros serão resenhados em aulas livres aqui no sábado. Conto com a presença de todos vocês. Eu não vou prometer isso, mas eu vou fazer o possível para criar um cronograma de leitura. E nesse cronograma eu vou tentar organizar por mês cada um desses livros aqui. Só lembrando que o livro do mês de janeiro vai ser um desses dois, vai depender lá da enquete no meu Instagram, por isso reforço mais uma vez que você me acompanhe no Instagram, se não já me segue por lá, onde eu, vez ou outra, vou abrir enquetes como essa, e talvez eu até faça isso, né? Ao invés de escolher aleatoriamente, eu peço que eu venha a pedir que os meus seguidores escolham os livros resenhados aqui no Livros Etc. sobre esses livros políticos. Então, pessoal, por esse vídeo é só, ficou um pouco extenso mais do que eu esperava, mas a ideia justamente é essa, tá? Convidá-los a participar desse projeto literário de leituras políticas para o ano 2020 e não mais, eu irei resenhar livros políticos em vídeos curtos. Agora faremos isso de uma maneira mais concentrada, numa aula mais densa, profunda, explicando realmente os pormenores de cada um desses livros para que ninguém venha encher meu saco dizendo que os meus vídeos são resumidos ou que são cortados as leituras políticas, né? Afinal de contas, livros políticos precisam ser resenhados de maneira séria. É uma coisa que eu percebo também, só para concluir esse nosso vídeo e fechar aqui, meus queridos e estimados seguidores, e vocês todos que me assistem, os vídeos mais visualizados aqui do Livros Etc. são justamente esses livros de leituras políticas. Dos 10 vídeos mais vistos aqui do canal, 8 são de leituras políticas. Então acredito eu que é mais do que um motivo nobre para darmos início nesse ano de 2021, pelo menos, a uma dedicação, a um empenho maior a resenhar esses livros políticos para todos vocês que me acompanham aqui pelo Livros e Etc. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, e assim vou concluindo o vídeo. Deixa seu like, comenta, compartilha, espalhe o vídeo para que mais pessoas conheçam Livros Etc. e para que nós possamos fazer o canal Livros Etc. crescer mais ainda nesse ano que se aproxima de 2021. Encerro por aqui, desejando boas festas de Ano Novo a todos vocês, saúde, paz, prosperidade e, por que não, dinheiro para nós comprarmos também mais alguns livros nesse ano que se inicia. Agradeço a atenção de todos vocês, que Deus os abençoe enormemente. Nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.